Vamos então ao nosso questionário. Nosso questionário, todas as quintas-feiras à noite, está disponível aí pelo nosso site. Nós colocamos aqui as respostas das perguntas e como preencher os espaços vazios que estão no questionário. E lá no nosso site você pega o questionário com as perguntas e ali os espaços vazios para serem preenchidos e você distribui para os seus alunos para que eles levem no domingo respondidos. Primeira pergunta dentro do texto áureo, para completar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Nossa segunda pergunta, para completar, dentro da verdade prática. Nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Dentro dos comentários de introdução, pergunta número 3. Se desejamos uma vida familiar vitoriosa, de que carecemos? Então não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados e potestades. Efésios 6,12. Precisamos viver em total dependência do Senhor. Carecemos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. Parte 1. Os ataques do inimigo. Pergunta número 4. De que maneira o inimigo articula o ataque às crianças? Atualmente, em muitas escolas, tanto da rede pública como privada, o ensino materialista está sendo valorizado e repassado de modo contínuo às crianças. A educação que nossos filhos recebem é totalmente influenciada pelo materialismo e o ateísmo. Os currículos que reúnem os conteúdos programáticos a serem transmitidos nas salas de aula são fundamentados na filosofia evolucionista. Tudo começa com a explicação sobre a origem da matéria, da vida, do homem e de tudo que existe no universo. O que devem fazer os pais e a igreja para não permitirem o ataque do inimigo aos filhos? Os pais não podem negligenciar a educação de seus filhos e devem levá-los aos pés do Senhor. A igreja também deve ajudar os pais nesta nobre missão, oferecendo uma educação religiosa de qualidade às crianças. Número 6. Em nossos dias existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina aos filhos. Como evitar o ataque do inimigo à disciplina no lar? Segundo a palavra de Deus, aplicada com sabedoria, a disciplina livra a criança da morte. Provérbios 23, 13 e 14. Disciplina é toda ação instrutiva e discipuladora, pois a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipulado. De fato, uma pessoa bem disciplinada é uma pessoa bem educada, bem discipulada. Que os pais eduquem seus filhos no temor e na admoestação do Senhor, e que os filhos honrem e obedeçam aos pais conforme ordena a palavra de Deus. Devemos nos lembrar também de que devemos ser prudentes na aplicação da disciplina aos nossos filhos, para mostrar-lhes, acima de tudo, a forma correta de proceder em toda a sua existência. Número 7. Como andam os falsos ensinos em nossos dias? Há em nossos dias diversas novas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica. De modo aberto e às vezes sutil, as portas do inferno valem-se da teologia para atacar a igreja e, consequentemente, as famílias. Satanás tem investido e disseminado muitos ensinos deturpados que utilizam-se até de partes das Escrituras utilizadas sem a devida e correta interpretação para confundir e afastar do Senhor as famílias que têm sede de salvação e do caminho da verdade e da vida, que é o próprio Jesus Cristo. João 14, 6. Inspirados por teologias liberais, há famílias que não mais veem a Bíblia como a inspirada e errante e falível palavra de Deus. Toda a Bíblia é e continuará sendo a única regra de fé e prática do cristão. Alguns chegam a ensinar que a Bíblia limita-se a conter a palavra de Deus. Cuidado! A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Leia com atenção 2 Timóteo 3,16. É indispensável que as famílias cristãs estudem e obedeçam fielmente às Sagradas Escrituras. Nossas famílias precisam estar preparadas para enfrentarem as muitas teologias antibíblicas que têm se levantado no nosso tempo, pois não podemos deixar brecha alguma ao adversário. Quer na igreja, quer em casa, vigiemos e oremos. Agora, dentro da nossa parte 2, atitudes mundanas para destruir a família, pergunta número 8. Como se dá o abandono aos filhos em nossos dias e o que fazer quanto a isso? Então, não é comum vermos em nossa sociedade pais que abandonam seus filhos e não raro estes ainda bebês. Essa é uma forma monstruosa de desrespeito para com a vida.
Como pais, precisamos entender que os filhos são herança do Senhor para que nós possamos cuidar, educar e conduzir ao Senhor. Como pais, somos responsáveis por vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar-lhes uma educação de qualidade, inclusive para que estejam prontos para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Mas, acima de tudo, é igualmente nossa obrigação transmitir a fé que uma vez nos foi dada, para que as próximas gerações tenham sua própria experiência com Deus. Portanto, sejamos exemplo para este mundo, zelando por nossos filhos e conduzindo-os a Cristo. Número 9. Como é o desrespeito aos pais em nossos dias e o que fazer quanto a isso? O ato de honrar os pais sempre foi apreciado por Deus. Quando ele deu a sua lei aos filhos de Israel, antes de entrarem na terra prometida, dentre os mandamentos constava a ordem de honrar o pai e a mãe, para que os filhos pudessem entrar na nova terra, sabendo que entre as suas responsabilidades para com Deus estava o respeito para com aqueles que, por meio de um ato de amor, lhes trouxeram a vida. Séculos depois, Jesus reafirmou esse mandamento, Mateus 19:19, Lucas 18:20, e Paulo acrescentou que honrar pai e mãe foi o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6:2. Infelizmente, não são raros os casos de filhos que não apenas desonram seus pais, desobedecendo-lhes, mas também esquecem deles na sua velhice, época em que mais precisam de ajuda. Que esse pensamento mundano jamais prospere entre servos de Deus. Número 10. O que é secularismo? Como ele se alastra para os nossos lares hoje em dia e o que fazer para combater o secularismo? Então, segundo o dicionário teológico da CPAD, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem, e somente o homem, é a medida de todas as coisas. Quando a família se seculariza, os valores espirituais bíblicos são desprezados e os valores humanos e materiais são exaltados. Como cristãos, não podemos nos conformar com o pecado, a iniquidade e a corrupção que destrói a vida familiar. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 1 de Pedro 1:15-16. Muitas famílias estão sendo influenciadas pela mídia a viver um estilo de vida materialista e hedonista. Não podemos jamais nos esquecer que precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Como sal, precisamos ter uma vida familiar de tal forma que os que nos veem e nos ouvem sintam a nossa família fazer diferença marcante no ambiente em que nos situamos. Como luz, precisamos, com o nosso testemunho, contribuir para dissipar as trevas do pecado em nossa volta. Parte número 3, o cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia. Número 11, por que devemos tomar cuidado com a filosofia mundana e a pornografia? Então, para a filosofia de vida mundana, não há limites para o homem desfrutar do prazer carnal. A internet, que tem sido usada como um grande meio de comunicação, facilitou também a propaganda e o estilo de vida miserável e sujo com a pornografia. Número 12. Como reagir ao desafio da filosofia mundana e da pornografia? Então devemos observar a palavra de Deus, devemos nos lembrar de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos nos lembrar de que a palavra de Deus nos diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos 101:3. Número 13. Como observar a palavra de Deus para não cair nos ardis de Satanás? Então, a Bíblia diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho quando observar a palavra de Deus. Salmos 119, 9-11. Como não há idade para o pecado, este princípio aplica-se a qualquer cristão independente de sua faixa etária. É indispensável que o adolescente, o jovem ou o adulto conheçam profundamente a palavra de Deus. Assim estaremos preparados para enfrentar os ardis de Satanás. Efésios 6, 10-20. Número 14. Sendo o templo do Espírito Santo, como devemos nos portar ante as tentações do inimigo? Não é incomum sofrermos tentações em todas as esferas da vida, principalmente na sexual, por causa da pornografia tão comum em nossos dias. Porém, devemos nos lembrar de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o objeto de glorificação do Altíssimo. 1 Coríntios 6, 18-20. E devemos buscar a santificação para vencer desafios como a oferta de sexo imoral e sem compromisso que desfigura a santidade e desagrada a Deus. Hebreus 12:14 e 1 de Pedro 1:15. Número 15. O que significa não porei coisa má diante dos meus olhos, como está em Salmos 101:3. Então, coisa má é tudo aquilo que aos olhos de Deus é reprovável. A pornografia é uma atitude pecaminosa contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. Portanto, os pais devem ser os tutores dos seus filhos, orientando-os quanto ao que pode ser visto, ouvido e assistido. Não podemos descuidar da educação dos nossos filhos. Zele pela sua descendência. Número 16.
para completar, dentro da conclusão, alguns dos mais terríveis golpes contra a família são manipulados pelas autoridades públicas, ou seja, justamente por aqueles que deveriam zelar pelo fortalecimento da constituição da família tradicional, Romanos 13:4. Há uma onda de materialismo e do liberalismo social, ambos a serviço do diabo, predominando nas políticas públicas. Todavia, a Igreja do Senhor Jesus, a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15, cerrará as fileiras de guardiã dos princípios éticos fundamentais da família. Assim não pereceremos sob os ataques contra a família, mas glorificaremos a Deus.